Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Louve ao seu Deus com suas palmas. Nos alimente, Senhor. Queremos sempre mais e mais a palavra do nosso Deus. Deus, como sempre, vai falar com você, com a tua vida, através da palavra de hoje. O tema de hoje tem por título, anote, unção ministerial, uma escolha de Deus, parte 1. Unção ministerial, uma escolha de Deus, parte 1. Hoje nós vamos falar da unção ministerial, dessa escolha que não vem do homem, ela vem de Deus. A Bíblia lá em Atos, ela relata, ela fala que os apóstolos lançaram sorte para ver quem ia ocupar o lugar de Judas. Você conhece essa narrativa. E quem eles escolheram? Matias. Um tal de um homem chamado Matias, que a Bíblia depois nem faz menção dele mais. Deu certo? Não. Agora, quem foi o 12º? O apóstolo Paulo. Por aí você vê que a unção é de Deus, a escolha de Deus e não do homem. Por essa situação aí, por esse exemplo de Matias, a escolha de Deus, que se você entende isso, você vai ter uma vida muito feliz. Quando você entende esse assunto, unção ministerial, que não é a escolha do homem, e sim uma escolha de Deus, na minha vida, que estou aqui diante de vocês. Todos nós possuímos uma unção, todos vocês, todos nós possuímos uma unção, por exemplo, para entender a palavra de Deus, a graça de Deus, o que está por trás da letra, e mais além, você possui essa unção para entender as coisas de Deus. O poder de Deus habita dentro de você. Você tem o Espírito do Senhor dentro de você. E é a Bíblia que diz que nós possuímos essa unção, esse poder dentro de nós. Diga, eu tenho a unção de Deus. Você tem o poder de Deus dentro de você, assim como eu. Porém, você nunca deve confundir essa unção de Deus que todos nós temos com a unção que se chama unção ministerial. Essa unção ministerial, Deus só dá para quem Ele escolhe, para quem Ele quer. É uma exclusividade, uma decisão exclusiva de Deus, para iluminar o caminho das pessoas. Eu estou aqui para iluminar o seu caminho, com a palavra de Deus. E graças a Deus isso tem acontecido. Eu estou aqui para edificar a sua vida. Porque se você se põe a pensar como era a tua vida sem o conhecimento da graça, há uns meses atrás, como era? E como que está hoje? Pensa. Pensa na tua vida sem esse conhecimento. Como é que você se encontrava? Como que estava o teu coração? A tua cabeça? Ah, pastor, eu estava triste, estava depressivo, eu estava magoado, eu estava com raiva de igreja, não queria mais saber de igreja, eu estava descrente, eu estava triste porque algumas coisas não estavam acontecendo na minha vida. E hoje, bem melhor, pastor. Reinando em vida, com a minha mente edificada. Então seja muito agradecido a Deus. A esse Deus que me colocou diante da sua vida para te fazer bem. Deus é tão maravilhoso que Ele permitiu que algumas pessoas aqui me conhecessem em outro ministério, para que hoje eu estivesse aqui alimentando você com a palavra da graça. Olha como Deus te ama.
E outros vieram depois, através da evangelização, através de um CD, através de um convite. Mas boa parte de vocês me conheceram em outro ministério. E tudo isso tem um propósito de quem? De Deus. De você ter me conhecido lá, para que hoje eu estivesse aqui, pregando o Evangelho da Graça para vocês. Se você era uma pessoa, e hoje você é uma outra, aconteceu da parte de Deus, um milagre maravilhoso, através desse aqui, que está com o microfone na mão falando com vocês. Isso é amor de Deus para com o rebanho. E para que esse assunto fique mais claro na sua mente, no seu coração, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 13. Em nome de Jesus. E assim diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só o quê? Espírito. Então a Bíblia me diz que todos nós temos a unção, o Espírito de Deus dentro de nós. Que todos nós possuímos a presença do Senhor, a unção de Deus em nossa vida. O mesmo Espírito de Deus que está em minha vida, também está em você. Amém. O mesmo Deus que fala através da minha boca, também pode falar através da sua boca. E eu recebo que Ele fale. E eu recebo que Ele te capacite e use muito lá fora. Na sua evangelização. No momento que você estiver dando um CD de mensagem. No momento que você estiver conversando com alguém. Que Ele use muito você. Porque o mesmo Deus que fala através da minha boca, está dentro de você para falar através da sua também. Porque possuímos o mesmo Deus dentro de nós. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Desse verso 14 por diante, Deus dá sabedoria a Paulo para falar da igreja. Metaforicamente, falando do corpo, mas todas as palavras aqui se remetem a cada um de nós. E ele diz aqui, que existe muitos membros no corpo de quem? De Cristo, no corpo de Deus, há muitos membros. Se você olhar para o seu lado, você já vê um. Esse é um membro do corpo de Cristo. Essa pessoa que está do seu lado é membro do corpo de Cristo. E recebo cada um desses membros cumprindo a sua missão. Ninguém está aqui por acaso. Você não está aqui porque você quer. Jesus falou que é Deus que traz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você não veio por causa, simplesmente, por conta do carisma, da atenção, do carinho de quem te convidou. Mas por vontade de Deus, que usou essa pessoa para te evangelizar, para te convidar, para você estar aqui. E depois você não continuou congregando porque você simpatizou, gostou do pregador, do pastor, do lugar. Não. É porque é propósito de Deus você estar aqui. Amém. Aprove a Deus você está aqui. Você é uma escolha de Deus para este lugar. Não fui eu que te coloquei aqui. Como também não foi nenhum homem que me colocou aqui. Porque a unção ministerial não é uma escolha do homem. É uma decisão de Deus. É uma escolha de Deus. Como foi na vida do apóstolo Paulo. Os apóstolos até tentaram escolher um 12º. Mas quando a escolha do homem, não dá certo.
Você está aqui por Deus, abençoado. E eu declaro você com esse entendimento aí dentro do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Por Deus. Verso 15. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Se eu não sou pastor, será que eu não tenho valor? Lógico que tem. Se eu não faço parte do ministério do louvor, será que eu não tenho importância? Mas é claro que tem. Todos nós somos úteis no corpo de Cristo. Não se desvalorize. Tem pessoas que Deus colocou aqui com a função de proporcionar condições financeiras para a igreja. Para que aquele que tem o chamado de evangelizar, execute o seu chamado. Tem pessoas que Deus colocou aqui só para isso. Para proporcionar condições financeiras, para que essa igreja leve a graça a muitas pessoas. Vá pensando com a mente de Cristo. A cada dia que passa, Deus vai mostrando, vai aclarando para você qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Qual é o propósito para o qual Ele te trouxe aqui. O que é que você tem que fazer? E que você não pode deixar de fazer. Você vai entendendo. Eu sei porque Deus me trouxe para esse lugar. Não foi só para arrumar a minha vida, mas com um propósito aqui na obra dele. Que é muito além de arrumar a minha vida, de consertar coisas dentro de mim. Vai mais além. E Deus vai mostrando isso para a gente. Em nome de Jesus. Uma vez mais o verso 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Você está no lugar que Deus quer, abençoado. Aí, ó. Você está no lugar que Deus quer que você esteja. E eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Como lhe aprove. Ninguém está aqui, repito uma vez mais, por acaso. É propósito de Deus. Todos nós somos escolhidos para a obra do Senhor. Veja que nós estamos falando de um assunto e que a balança não está desigual. Todos nós fomos escolhidos para a obra de Deus. Todos nós temos a nossa importância. Porém, para cada um, Ele deu uma função que? Diferente. Diferente. E é isso que muitas pessoas precisam entender, amadurecer o nome de Jesus. Estar aqui no púlpito, essa foi a escolha de Deus para a minha vida. E se Deus fez tudo como lhe aprove, como temos que andar diante dessa decisão de Deus que a gente acabou de ler? Em harmonia. Amém. Qual é a decisão de Deus aqui? Que todos vocês estão colocados por mim como eu quis. Cada um está no lugar que eu quis colocar. O Sandro não está no lugar que ele está porque ele quer. Eu nunca pensei, eu nunca sonhei, eu nunca desejei ser pastor. Isso nunca passou pela minha cabeça. Isso foi desenvolvendo-se pouco a pouco, na medida que eu fui me alimentando de Deus. Esse Deus foi me mostrando o meu lugar no seu corpo, na sua obra. E assim Ele vai mostrando também para cada um de vocês. Amém. Diante dessa decisão aqui, nós temos que andar em harmonia. E detalhe, antes que eu prossiga, não queira se remover, se Deus te quer aqui. No Evangelho da Graça. Porque quando a gente se remove, a gente sofre. Porque se Deus me colocou na graça dEle,
e por algum motivo eu paro, eu fico em casa, ou eu volto para o sistema religioso, eu vou sofrer. Porque aonde foi que ele me pôs? Aqui. Para me alimentar de quê? Do evangelho da graça. Se eu me removo por uma situação de carne, eu vou sofrer. Porque aprove a ele eu estar aqui e não lá. Então há sofrimento quando a gente se remove por uma situação de carne. Ah, eu não estou indo mais com a cara do pastor. Vai sofrer. Um exemplo a se pensar. Porque você está se removendo por questões o quê? De carne. E aonde é que Deus te quer? Na graça. Reinando em vida. Deus nos quer em respeito a essa decisão. Deus nessa manhã convida a mim e a você, respeitem a minha decisão. Amém. Amem o irmão que está do seu lado e o ministro, a autoridade que eu coloquei diante de vocês. Porque ele não está ali para ser desrespeitado, ele está ali para ser respeitado, assim como ele respeita a cada um de vocês. Assim como eu desejo o bem de vocês, eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês deem certo em tudo que realiza. Eu quero que a tua vida, abençoada, vá para frente. Eu quero que você alcance seus objetivos. Eu quero que você troque de carro. Não é a cada 2 anos, não. É quando você quiser. Em um nome de Jesus. Quando você quiser. Cismei que agora eu quero trocar. E vou trocar. Porque eu tenho prosperidade para isso. Deus tem me dado. Eu não desejo menos para você e mais para mim, não. Tem pessoas que são egoístas. Ela se ocupa muito com isso. E quando ela está dentro da igreja, ela pensa sempre mais para ela e menos para aquele que serve a Deus. E se aquele que serve a Deus tiver um sapatinho melhor, aquilo já lhe incomoda. E nós não podemos ser assim no reino de Deus. Porque eu não desejo menos para você. Eu desejo sempre o melhor para a sua vida. E fico feliz quando você diz, o melhor está acontecendo, pastor. O meu coração se alegra. É como Paulo diz, se alegre com os que se alegram, e chore com os que choram. Porque quando você passa por uma dificuldade, eu também sinto, eu também me preocupo. A gente sofre junto. Mas também eu me alegro quando você supera. Quando você diz, pastor, aquela situação, já superei. Estou em saúde perfeita. Aquela perseguição, pastor, caiu por terra. Os anjos ministraram a meu favor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. Em nome de Jesus. Então, diante disso que a gente está lendo, Deus quer que a gente ande em harmonia com a decisão dele. Não é falando mal do seu ungido, não é falando mal da autoridade de Deus, não é a medir forças. Tem pessoas que querem medir força com o pastor, quer até brigar. Aqui não é para isso não, abençoado. Aqui é para a gente crescer no reino de Deus, no amor do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para medir força, conhecimento. Eu sei mais do que ele. Olhe para mim, eu sou mais inteligente do que ele. Pode até ser. Mas mesmo assim, ele continua sendo o pastor. Mas mesmo assim, ele continua sendo o líder. Moisés era um gago. E ele falou para Deus, Deus, eu sou gago. O meu irmão Arão fala melhor do que eu, usa ele. Ele será a tua boca, mas você continua sendo líder. Você continua sendo líder. Abençoado, esse assunto é mistério de Deus. Diga mistério de Deus. Olha, Moisés até tentou e Deus falou, meu filho, você pode ser gago, você pode ter falhas, porque Moisés tinha muitos defeitos. E Deus falou, mas é você que eu quero como líder, como pastor, como autoridade espiritual desse povo. E o seu irmão vai ser a sua boca, mas o líder é você. Então pode ter em nosso meio alguém mais inteligente, sim, que fala bonito,
Pode ter. Que quando pega o telefone, alô? Sim? Sim, sou eu mesmo. Quer deixar recado? Mandarei sim um e-mail para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu. Pode. Mas o pastor continua sendo eu. Porque aprove a quem? A Deus abençoado. Tem pessoas que falam bonito, né? Até muda a voz quando atende o telefone, que você fica assim, nossa, que figura simpática. Aí depois que desliga o telefone, o bicho papão. E você, nossa, mas tu já mudou rapidinho, estava tão educado. Coisa linda. Pode ter, pode ter. Eu já li a Bíblia de trás para frente. Eu conheço a Bíblia toda, hein? Já li 3 vezes. O senhor já leu? Nunca. Eu nunca li a Bíblia toda. Pois eu já li 4 vezes. Então eu sei mais do que o Senhor. Parabéns para você. Mas eu continuo sendo o pastor. Porque aprove a Deus. Então tem pessoas que são revoltosos com a autoridade espiritual, revoltosos. Se Deus fala com ele, também fala comigo. Eu não preciso ouvir ninguém como você. Eu não preciso estar ouvindo ninguém. Olha, Miriam, irmã de Moisés, muita atenção. Irmã de Moisés, também falou assim, também pensava dessa maneira. Se Deus fala com Moisés, também fala comigo, eu sou irmã. Não é verdade, Arão? Arão, rapaz, eu não sei não, é melhor a gente se meter nessa questão. Deus foi até bom com ela, que deu só uma leprinha. Olha, Deus foi bom com Miriam, que deu só uma leprinha para ela. Na segunda parte desse tema, ou na terceira, nós vamos falar sobre isso. Outras pessoas, antes da tal da Miriam, também se rebelou contra Moisés. Só que essas pessoas morreram. Foram tragadas pela morte. Agora Deus, até que foi muito bondoso com a Miriam, deu só uma lepra para ela e ela continuou viva. Mas antes dela, os outros demais morreram todos. Essa questão de autoridade espiritual é algo muito sério, abençoado. Muito sério. Isso tudo que eu estou falando é o proceder do rebelde, daquele que é insubmisso para com a escolha de Deus. Eu sei mais, eu não preciso ouvir ninguém. Se Deus fala com ele, também fala comigo. Olha, se Deus realmente falasse com essas pessoas que são revoltosos, insubmissos, se Deus realmente falasse como elas dizem, elas não agiriam como elas agem. Amém. Você tem certeza que Deus fala com você assim como fala com o pastor? Porque se Deus falasse com você assim como fala com o pastor, você respeitaria ele como ele te respeita. Você saberia que uma autoridade deve ser respeitada. Porque é ministro de quem? De Deus. É uma escolha de Deus na vida dele. Essa mania de se levantar contra uma autoridade de Deus é que atrapalha da pessoa ser feliz. É que traz fracasso para a vida de uma pessoa. De repente, aquela vitória que não vem. Por conta dessa insubmissãozinha que a pessoa tem, sabe, em secreto. Vira e mexe, sai fumaça. Vira e mexe, sai fogo. Vira e mexe, sai uma faísquinha. Essa insubmissão que a pessoa tem. É aquele fracasso que se repete na vida da pessoa. Está sempre se repetindo aquele fracasso. Prejuízo financeiro. E a pessoa, tomei outra de novo. E ela diz, mas tomei mesmo, hein? Mas tomei bem tomado. Perdi de novo. O porquê dessas coisas, de repente, é essa insubmissão sua. Você que me ouve também, viu? Porque na internet tem um monte de gente entrando nessa. De ficar contra uma autoridade de Deus. Pastor, para mim é só Jesus, é só Deus. Sim, Ele é o pastor do nosso espírito. Mas Ele delegou aqui. Aprove a Ele no seu corpo. Cada um de nós ter uma função diferente. Porque se não houver quem pregue, como crerão? Não é verdade?
Isso é muito importante ser entendido. Cada atitude, meu amado, é uma semente. E o que você semeia, você colhe. Tem pessoas que querem ser juízes. Tem pessoas que querem estar falando o tempo todo, julgando o tempo todo. Algo que não é para ela julgar. Algo que não é para ela se meter. E você deve alertar, fulano, não se mete naquilo que não é para você se meter. Você só vai ter prejuízo na sua vida. Porque uma autoridade, um pastor, é uma escolha de Deus. Ah, mas eu sei mais do que ele. Ele é uma pessoa que tem falhas assim como eu. Mas a unção ministerial não está na carne dele, de falhas, está no espírito dele. Então a pessoa, ela julga por aquilo que ela vê. Ah, mas ele é homem como eu e tem erro como eu tenho. Mas a unção ministerial não está no meu corpo de erros, não está no meu corpo de falhas. A unção ministerial está no meu espírito. É por isso que quando este espírito fala, amando de Deus, dá testemunho no seu espírito. Não é esse corpo de falhas que edifica você, é o meu espírito alimentado por Deus que está edificando você. É o meu anjo que fala com o teu anjo aqui. Porque se fosse carne falando com carne aqui, eita ferro! Ai, Jesus! Até o Jequiti ia entrar no meio. Pastor, ia dar tempo para a gente falar da Natura também. Da Avon? Mas ia entrar muita coisa, pastor. Porque eu estou com uma raiva danada do Zé, porque o churrasco queimou semana passada. Oh, misericórdia. Os revoltosos com uma autoridade espiritual. Você sabia que a Bíblia chama essas pessoas de feiticeiros? Feiticeiros. Muita atenção. A Bíblia chama os revoltosos com autoridade espiritual de feiticeiros. Para Deus, rebeldia e feitiçaria é a mesma coisa. Por que tem muitas pessoas no sistema religioso? Eu já ensinei isso para vocês. Porque elas estão enfeitiçadas por uma palavra, por uma pregação. O que é que faz o revoltoso? Do mesmo jeito. Ele tenta cativar você. Sempre falando de forma maliciosa. Com a intenção de tirar você da igreja e da graça de Deus. É um feiticeiro. Se uma pessoa te tenta tirar você do reino, ela está no espírito ou na carne? Na carne. Então está ali um feiticeiro praticando uma obra da carne que se chama feitiçaria. Um macumbeiro em figura humana. Olha, abençoado, eu falo assim, e você acha até engraçado, mas está na Bíblia. E Deus falou isso por causa de Saul. Rebeldia para mim, profeta Samuel. Fala para Saul. Rebeldia para mim é feitiçaria. Para mim é a mesma coisa. É só você ler em casa, primeiro livro de Samuel 15, 23. Uma pessoa revoltosa, rebelde, que está sempre falando maliciosamente, em desobediência à palavra, pode falar, está ali um feiticeiro. E se alguém se ofende com o que eu estou falando, então você vai ter que trocar de Bíblia. Porque o que eu estou falando para você está na Bíblia. Pastor, tal pessoa pode se ofender. Então vai ter que trocar, procurar uma outra Bíblia para ler. É outra Bíblia. Por que esse assunto hoje, pastor? Porque tem algumas pessoas que falam de autoridade espiritual de forma tão revoltosa, com tanto ódio, fala tanta besteira, sem conhecimento de causa. E esse tema de hoje é para alertar essa pessoa do abismo que ela está chamando para a sua vida. Porque ir contra uma autoridade de Deus, ficar no telefone, ou fora do telefone, em guerra com a autoridade, é um abismo que você está chamando para a sua vida. Tem pessoas que se levantam contra uma autoridade de Deus por ciúme e outros porque lhe falta entendimento. Esse assunto é muito sério, abençoado. Esse assunto é espiritual, ele é divino, está na Bíblia. Ele é sério e por demais.
São pessoas que querem dizer para você o que o pastor deve fazer. E se você disser para mim que isso nunca aconteceu contigo, você está mentindo. E eu vou cantar aquela música, pega na mentira. Pega na mentira. Se alguém não já falou isso para você. Tem gente assim, que chega perto de você para dizer o que o pastor deve fazer, o que ele deve pregar. E como deve ser as coisas em sua vida. Na vida do pastor. E aqui dentro da igreja, como é que deve ser as coisas na igreja? E como deve ser as coisas na vida dele? Ó, na vida do pastor, as coisas têm que ser assim, 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 viu? Eu estou abrindo teu olho. Tem que ser assim, 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 assim. E dentro da igreja também. É impressionante como as pessoas se metem numa questão sem conhecimento da causa. E muitas dessas pessoas não têm compromisso nenhum e nem desejam ter compromisso com a igreja. Não congrega, não louva, não faz nada para Deus. Mas tem mania de se meter no assunto, aonde não foi chamado. Mania de falar da autoridade de Deus. Um desrespeito tremendo. Não tem compromisso, mas tem mania de falar besteira. São pessoas que desrespeitam aquilo que Deus respeita. Deus respeita as autoridades que estão abaixo dele. Abençoado, no céu existe uma hierarquia. E aqui também. Lá no céu tem anjos, arcanjos, querubins, serafins. E todos se respeitam lá no céu. O serafim ao arcanjo e o arcanjo a Deus. Então aqui não pode ser diferente. Aqui não pode ser um inferno. Paulo disse que tem que haver unidade no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Mas tem pessoas que têm mania de falar besteira, para causar contenda, divisão, para tirar você do reino de Deus, para que você não viva as palavras do Senhor Jesus no seu coração. Mas eu recebo que você é inteligente, em nome de Jesus, porque se Deus respeita aquele que Ele deu unção ministerial, é para que você entenda que você também tem que fazer o mesmo. O mesmo que o Pai faz, tem que estar no teu coração. As honras devidas, o respeito que Deus tem. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 13, verso 1. A esse respeito. E recebe depois se adquirir um CD. Você evangelizando, colocando lá na sua vitrola. E não coloque baixinho não, hein? Não tenha medo não, coloque alto. Para os desavisados saberem que tem que respeitar a autoridade de quem? De Deus. De Deus. E assim diz o Evangelho em Romanos capítulo 13, verso 1. Todo homem, quando a Bíblia fala todo homem, também está se referindo às mulheres de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades o quê? Superiores. Porque não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. E as autoridades que existem foram, por Ele, instituídas. Amém. Uma vez mais, Paulo confirma o que a gente leu lá atrás, na carta aos Coríntios. Aprove a Deus ficar cada um no seu lugar, com funções diferentes. Esse é o princípio de Deus. E esse princípio não vai mudar. Por causa dos revoltosos na internet. Ou por causa de um conhecido ou de um familiar seu. Por causa de alguma pessoa que não concorda. Ah, mas é que eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Então vai reclamar com Deus ou se morda. Sai se mordendo. Se morde. Se morde todinho. Você que está aí do outro lado da internet. Que fica em guerra. Ah, que tal bispo tem que morrer e o outro tem que ter câncer. Esse templo tem que desabar. Senta, porque em pé cansa. Deus não vai fazer isso não, porque o seu sentimento é de ódio. Nós não estamos aqui para combater pessoas, é para combater a doutrina. É o erro do ensino e não pessoas. Queira você ou não, é um princípio de Deus, o assunto, autoridade espiritual.
Agora, quem foi que deu sabedoria para Paulo falar isso aqui? Deus. Tem pessoas na internet que ficam mordidas com Paulo. Bem que Paulo não deveria ter falado isso, hein? Porque eu tenho tanta raiva daquele reverendo. Eu tenho tanto ódio daquele bispo. Paulo deveria ter ficado calado. Ele não poderia ter falado isso. Tem muita gente na internet que você já viu. Pessoas que ficam 24 horas. Que quando fala até sai cuspe. Espuma pela boca. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Ah, pois senta que em pé cansa. Aí aonde que Deus dá muitos anos de vida. Veja. Deus respeita as autoridades, segundo Romanos, capítulo 13, verso 1. Deus respeita. Só quem não respeita são os revoltosos, os que gostam de picuinhas bíblicas. Tem gente que gosta de picuinhas bíblicas. Mas vem cá. Segundo a Bíblia, segundo aqui, ó, o livro de Crônicas, aí começa. Na sua igreja tem isso, não tem aquilo? Aí começa. Debate bíblico. Picuinhas bíblicas. E tem aqueles que gostam de tomar conta da vida do pastor. Ah, ele não deveria vir com aquele terno, tem que vir com outro terno. A vida dele deveria ser assim, 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 assim. Ah, porque eu acho, porque eu não concordo. Eu não concordo. Tem gente que brinca demais com coisa séria. Séria demais. Séria. Tem aquele filho que só da mãe levantar a mão ele já entende. Tem outros que tem que descer a mão mesmo. É por isso que Deus fala, lá em Hebreus, que Ele vai corrigir, disciplinar, e se necessário for, açoite. Até entender, né? Tem gente que, mesmo apanhando, não entende, mas vai entender. Em nome de Jesus eu recebo. Que entenda, que respeite, porque está brincando com coisa séria. Nunca entre abençoar de Deus, em contenda com a autoridade de Deus, por causa de um coração envenenado, por causa de uma pessoa que tem ódio de autoridade espiritual, porque tem raiva de um pastor, de um bispo, de um reverendo, de um padre. Nunca deixe seu coração ser envenenado. Evite falar mal de um homem de Deus. Aliás, a Bíblia nos ensina o tempo todo que a gente deve evitar de falar mal das pessoas. Porque depois isso volta para a gente. Quando você vira o corredor ou a rua, você vai se deparar com pessoas falando de você, porque você plantou aquilo, você vai colher. E você não vai gostar. Então cala a boca. Se tu não quer colher, se a gente colhe aquilo que semeia, então evita de semear isso, para não colher. Então a Bíblia ensina. Abandona o ódio, abandona a mentira, para de falar mal dos outros. Principalmente de um homem de Deus. Não deixe esse veneno entrar no seu coração. Jesus disse, só anote para ler depois, em João 3,27, Jesus falou da seguinte maneira: o homem não recebe coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Atenção, igreja. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher, é a pessoa que enxerga esta unção ministerial que Deus dá. Porque nada acontece porque eu joguei o óleo para cima e coloquei a cabeça embaixo. Opa, é aqui. É Deus que dá. Se Deus não dá, nada acontece. Eu não estaria aqui. É só você ler em casa. Verso 2, Romanos capítulo 13, seguindo aqui. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de quem? De Deus. Misericórdia. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, sofrimento. Não adianta ficar lá no Facebook postando foto, aquela aparência que está feliz, que está tudo bem. Por dentro do coração é um veneno. E a vida está um fracasso só. Mas tem mania. Tem muita gente que posta foto na internet, mas a realidade é outra. Você que conhece a vida da pessoa de perto, meu Deus do céu,
Eu nem entendo por que essa foto está aí. Acabou de falar comigo que está numa tristeza só. Num sofrimento só. E essa leitura aqui, do verso 2, capítulo 13, nos faz relembrar um caso muito conhecido na Bíblia, de rebelião. O rei Saul, ele resistiu. O profeta Samuel falava, ele não. E esse foi o fracasso dele. Ele continuou sendo rei? Não. Davi se tornou rei no lugar dele. De certa feita, tinha uma batalha para Saul enfrentar, e o profeta falou, olha, Deus disse que você vai destruir o inimigo, não leve nada consigo de lá. Nada. Nenhum bem, nenhuma ovelha, nenhum animal, nada. O que fez Saul? Pegou algumas ovelhas. Ah, eu vou levar. Aí o profeta Samuel chegou para ele e falou, olha, você fez como Deus te mandou? Pô, eu trouxe essas ovelhas aqui, mas qual é o mal que há nisso? Eu ofereço sacrifício para Deus. Aí o profeta falou, é melhor obedecer do que sacrificar. Esse sacrifício para Deus não tem valor, porque Ele queria de você obediência e não esse sacrifício aí. Foi até os amalequitas. Vai lá, destrói tudo, acaba com, mas não pega nada, obedece. É aquela coisa, quando Deus fala através de uma autoridade, não semeie diferente, em nenhum grampo. Obedeça, e você será bem-aventurado em tudo que você faz. Saul parou de obedecer ao homem de Deus Samuel, que falava amando de Deus, e sofreu. O primeiro livro de Samuel, capítulo 15, conta tudo isso. Em casa, leia. Por aí você vê que o rebelde, o revoltoso, aquela pessoa que não obedece uma autoridade de Deus, sempre fracassará. Cedo ou tarde. Pode ter uma vantagem amanhã, mas depois tudo desmorona. Igual o efeito dominó. Pois, mas você não estava lá em cima, eu não sei o que aconteceu, caí. Mas você sabe por quê. Diga, eu tenho a mente de Cristo. E os falsos pastores? Pastor Sandro. E os falsos mestres? O senhor está falando de respeitar a autoridade. E os falsos mestres? Eles estão errando lá fora. Eles me injustiçaram. Eu já fiz parte de uma igreja que eu fui injustiçado como obreiro, como membro. Eu sofri na mão de um pastor. Departamento de quem? De Deus. Deus não estava vendo? Sim. Deus não é Deus justiça? Sim. Então espere. Mas aquele pastor não é ungido de Deus. Não cabe a nós julgar. Aí entra aquilo que eu falei agora há pouco. Tem pessoas que querem ser juízes, que querem julgar algo que não é para ela julgar. E você vai entender isso muito fácil com o que eu vou falar agora. Muito fácil. O apóstolo Paulo, se você olhar para a história de vida dele, ele foi uma pessoa, no passado, muito ruim. Ele não era uma pessoa muito boa, não. Mas depois ele se mostrou ser um grande homem de Deus. Então não cabe a gente estar julgando. Eu me faço entender, abençoado? Não cabe a nós estar julgando. Paulo não era uma boa pessoa no passado, mas com o tempo se revelou ser um grande homem de Deus, que escreveu 14 epístolas, e que você está lendo agora, uma delas. Aqui nesse púlpito, você é testemunha disso, você nunca me ouviu falar mal do homem religioso, da pessoa do pastor, da pessoa do padre, do bispo, do reverendo. Você nunca ouviu e nunca vai ouvir. Porque o meu chamado aqui é para combater a doutrina que eles pregam. Porque eles não estão pregando uma doutrina sã, e sim uma doutrina doente. A doutrina do padre é uma doutrina doente. Porque nós estamos aqui para adorar uma imagem ou a Deus? Então o que é que eu tenho que combater? O padre?
entrar em briga com ele, encontrar ele na rua, seu safado, e partir para cima. Pastor Heraldo, dá um tiro nele aqui, acaba logo com essa questão. E vamos todo mundo para a paróquia. Sai dessa paróquia e vem para cá. É assim? De forma alguma, abençoado. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. É contra aquilo que sai da boca deles. Se você encontrar o padre daquela paróquia que um dia você fez parte, dê um abraço nele. Ô padre, me dá um abraço aqui. Que saudade, abençoado de Deus. Ou aquela mãe de santo, ou aquele pai de santo. Ah, pastor, eu mudo de calçada. Aí eu já mudo de calçada. Não, cumprimenta a pessoa. Ô abençoada de Deus, está indo aonde? Ah, estou indo para a encruzilhada, fazer um descarrego. Boa noite, abençoada de Deus. Pastor, eu tenho medo disso. Medo de quê? Eu já expliquei isso para vocês. Só há um Deus. E por trás dos ídolos, dessas coisas oferecidas, não há um outro Deus, além do nosso Deus. Isso já foi ensinado aqui com Bíblia. Então você nunca ouviu de mim essa guerra contra a pessoa do pastor, do bispo, da igreja que um dia eu fiz parte, de forma alguma. Você que está recebendo a graça de Deus, não entre nessa de falar mal da pessoa do líder tal. Seja pela internet, seja na rua, isso acontece muito na internet. Não deixe esse veneno entrar no seu coração, abençoado. Se Deus tirou de lado o sistema religioso, dê graças a Deus e valorize o presente. E valorize o presente em nome de Jesus, dê graças a Deus. E o passado, pastor, joga para trás. Ah, que aquele pastor, ele me causou muitos males. Aquele bispo lá me fez sofrer muito, viu? Deus é Deus de justiça. E a palavra dele diz, olha Sandro, a minha justiça não dorme. A destruição dos falsos mestres não dorme. E você sabia que essa palavra já está se cumprindo? Deus usou a boca do apóstolo Pedro para dizer isso na sua segunda carta, capítulo 2, verso 3. A destruição dos falsos mestres, isso você pode ler em casa, que faz comércio da minha palavra, não dorme. E não dorme mesmo. Porque você estava no meio da mentira e hoje você está aqui. Olha a Deus fazendo justiça aí. Já está se cumprindo. A destruição não tarda, não dorme. Que é justamente Deus tirar pessoas da mentira e trazer para a verdade da sua graça. E isso já está acontecendo. Olha você aqui. Olha aí se cumprindo a palavra de Deus. Ou você acha que é o pé da letra? Bem que Deus falou. A destruição dos falsos mestres não dorme. Aquele templo de Salomão há de desabar. Aquela catedral há de explodir. Aquele carro com aquele pastor há de pegar fogo. Aquele homem há de morrer num acidente. E tem que acontecer. Senta aqui em pé, vai cansar. Quando Deus quis tirar um povo sofrido e escravo da mão de Faraó, Ele não destruiu Faraó. Ele usou uma autoridade para falar da sua palavra e fez o milagre. E libertou o povo. Não seria mais fácil matar Faraó? E a questão estaria resolvida? Não é verdade, abençoado? Ó Deus, ao invés de o Senhor me mandar lá como autoridade para falar das tuas promessas e passar por tanto perrengue e aborrecimento com o Faraó, mata logo ele, acaba logo com tudo aí, e o povo sai todo mundo feliz. Não! Deus escolheu uma autoridade para fazer o serviço. É a nossa missão aqui. É assim que a destruição acontece. É Deus libertando as pessoas através do evangelho da verdade. Amém. Tirando da mentira para a graça. E aí se cumpre a palavra que a destruição de Deus não tarda, não dorme. Essas pessoas que hoje estão nessas igrejas de correntes e campanhas, depois vão conhecer a verdade da graça, como você. Amém. E na vida delas se cumpre
o que Pedro falou na sua segunda carta, capítulo 2, verso 3. Por isso que temos que estar em unidade para proporcionar condições financeiras para mantermos a nossa igreja, em nome de Jesus. E desse lugar levar a verdade da graça de Deus para as pessoas. É missão nossa isso, em nome de Jesus. De certa feita, Jesus disse, guarde bem isso que eu vou falar. Porque tem pessoas que ficam, mas e os falsos mestres? Uma vez mais eu repito, departamento de Deus que Ele cuida disso direitinho. Não é seu departamento. De certa feita Jesus falou, Pai, tu me deste 12. 12! Porém um se perdeu. Ele estava falando de quem? De Judas. Mas quando Jesus diz, Pai, tu me deste, quem foi que colocou Judas pertinho de Jesus? Deus mesmo. Você acha que Deus lá no céu está sendo surpreendido com esse pregador da campanha da vassoura ungida? Não. Você acha que Deus foi pego de surpresa, vestindo as calças? Jesus, meu filho, que é isso aí? Quem é esse herege? Que blasfêmia é essa? Jesus, vai filho, me pegou com as calças arriadas aqui, peraí. Que é isso? O que está acontecendo ali? Vassoura ungida, sal, chinelo de Jesus. Você tem o chinelo para quem, menino? Você acha que Deus está sendo surpreendido com essas coisas que estão aí fora? Está tudo no controle de Papai Deus. Esse pastor que está pregando heresias, erros, tudo tem um propósito de Deus. Tudo. Judas foi colocado pertinho de Jesus por quem? Por Deus. Com um propósito. E Judas foi um discípulo. Curou pessoas em nome de Deus e expulsou demônios. Antes da cruz. Olha só. E quem colocou a figura lá? Deus mesmo. Pai, tu me deste 12. Um se perdeu. E você acha que os falsos mestres estão aí porque eles... Foi um aborto da natureza e Deus, que é isso? Martelo ungido? Eu não estou sabendo dessa não. Seguindo aqui com a leitura, Romanos 13. Vamos ler mais um pouquinho o verso 3 e o 4. Voltando aqui às considerações da leitura em Romanos capítulo 13, verso 3 e 4. Ah, pastor, eu queria que o senhor pregasse sobre promessa, eu gosto de receber bênção. É justamente a obediência à autoridade que prospera a sua vida. Crê no Senhor teu Deus, estarei seguro. E nos profetas, pronto. Está aí, ó. Poderia ter ficado sem essa. E assim diz Romanos 13, verso 3. Os magistrados não são para temor. É para você ter medo de um pastor. Eu não estou aqui para isso. Quando se faz o bem. E sim quando se faz o quê? O mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor o quê? Dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Eu fui separado por Deus para trazer luz para a sua vida, abençoado. Eu estou aqui para te ajudar. Olhe para mim, eu não estou aqui para destruir você. Eu não estou aqui para acabar com a sua vida. Eu não estou aqui para fazer mal a você e a ninguém da sua casa. Eu sou um anjo de luz, assim como você. Você é um anjo de luz, eu também sou um anjo de luz. Porém, com unção ministerial, no corpo de Cristo. Eu sou um anjo de luz com unção ministerial, para trazer o ensino, a orientação de Deus para a sua vida, para iluminar o seu caminho com a palavra dEle. Eu estou aqui para ajudar você com a graça de Deus. Se existe uma situação em sua vida que você não entende, ou até mesmo na palavra, ela começa a se aclarar através do ensino, através da autoridade, através do ministro de Deus, porque eu estou aqui para o teu bem. E você começa a entender.
eu já sei o que eu vou fazer com relação a essa situação na minha vida, é assim, 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 assim. E agora eu estou compreendendo, as coisas estão se aclarando. Eu já estou lendo a Bíblia e já entendendo mais além da letra. Deus está me dando inspiração, compreensão, por conta do respeito que você tem à autoridade de Deus. Você entendeu que eu estou aqui para o teu bem. Então Deus te dá entendimento, por causa do seu coração aberto, de respeito, receptivo. Quando o coração está fechado, Deus também tapa o entendimento. Lídia, diz a Bíblia em Atos, que ela escutava o apóstolo Paulo pregar com atenção, e Deus lhe abriu o entendimento para compreender as palavras que saíam da boca de Paulo. Amém. Agora, se ela estivesse ali criticando, é que eu não concordo com ele, eu não concordo com aquilo, que eu acho que não deve ser assim, ela não ia entender nada. Deus ia fechar o entendimento dela, mas como ela estava ali com o coração tranquilo, aberto, é um homem de Deus. Ai Deus, é isso mesmo, minha filha. E você vai entender coisas lindas. E você vai ser muito feliz, Lídia. E foi. E foi. Está lá em Atos. Eu já dei essa evidência há um tempo atrás para vocês. Então é muito importante o respeito. Tanto é verdade que eu estou falando que quando termina uma reunião aqui, você mesmo diz, a palavra falou muito comigo. Não é verdade? Vocês mesmo falam, nossa, a palavra falou comigo. Isso é coisa de Deus, abençoado. Isso é coisa de Deus. Deus está sempre se comunicando comigo. Não é que ele aparece no quarto, não. Não é que ele tem um particular assim, sabe? Uma luz, não. É que quando eu estou meditando na palavra do meu Deus, ele está sempre conversando comigo o que eu devo falar, o que eu devo fazer e como devem ser as coisas. O Espírito de Deus está sempre ensinando. Por isso que você sai daqui com esse gozo, com essa alegria por dentro. Que coisa linda. A palavra falou, eu estava precisando dessa mensagem. Eu estava precisando, meu Deus. Você já falou isso. Você já falou isso. O livro de Apocalipse diz que as coisas funcionam dessa maneira. Que Deus, na sua soberania, quando quer falar para a igreja, Ele transmite a sua vontade, que Ele quer para o corpo dele através do anjo que está na igreja. Está no livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja, escreve. Então, a função do pastor é transmitir a mensagem que ele recebe de quem? De Deus. A inspiração. Transmitir o evangelho. O evangelho com amor, sem ódio e sem o dedo do homem. Do tipo, vem aqui receber o manto de Jesus. Isso não pode existir. Vem aqui para receber o chinelo de Jesus, o sangue de Jesus. Não! É para transmitir a mensagem com verdade, em nome de Jesus, sem inventar doutrina. Então a função de um pastor não é inventar doutrina, não é inventar coisas, campanhas e etc, etc. Uma igreja em graça não pode abrir mão da verdade. O anjo da igreja está aqui para transmitir o evangelho, com amor, porque uma graça sem amor não é graça. Sem ódio, porque eu não estou aqui para combater bispo, reverendo, nem padre, mas combater a doutrina doente. Então, uma igreja em graça, ela não abre mão de nada. É a verdade até o fim. O pastor, ele tem que ser fiel ao evangelho, sem inventar coisinhas para a carne. Eu pergunto para você, manto ungido, chinelo de Jesus ungido, é para a carne ou para o espírito? Para a carne, meu filho. O que é que tem que ter na igreja? A palavra, diga a palavra. É por isso que Paulo diz, estejamos todos pensando nas coisas do alto. Se alguém perguntar para você, o que vai ter na sua igreja domingo? A palavra. E quarta-feira, a palavra. E domingo, a palavra. Mas lá não tem o manto, não. Lá é a palavra, palavra, em nome de Jesus. Ah, mas é muito pouco. Lá não dá o ramo, não. O chicote de Jesus não estrala lá, não. Não. Ferro dele. Vamos terminar com o segundo livro de Crônicas. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, 20:20. E a gente segue falando aqui.
Para terminar, vamos a essa evidência. Essa primeira parte foi só a introdução, viu? Unção ministerial, uma escolha de Deus, parte 1. Foi só o começo, hein? E assim diz o segundo livro de Crônicas, 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se você respeita uma autoridade, bem-aventurado é você que absorve isso na sua vida. Amém. Diga, eu recebo. Bem-aventurado é você, abençoado. Aqui ensina obediência a Deus e as autoridades de quem? De Deus. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aí eu pergunto, se você não obedece àquele superior que Deus coloca diante de você, como que você vai obedecer a Deus? Hein? Se você não consegue respeitar uma autoridade de Deus, um ungido de Deus, como que você vai respeitar a Deus? Obedecer a Deus se você não respeita a autoridade de Deus? Eu recebo você obedecendo e recebendo e vivendo a glória de hoje. Amém. Em um nome de Jesus. Eu declaro vocês tendo uma semana maravilhosa. E ela tem tudo para ser maravilhosa. Você praticando a obediência que Deus te ensinou hoje. E alerte as pessoas que estão falando muita besteira com relação a um assunto tão sério como esse, o de hoje. Unção ministerial, uma escolha de Deus. Portanto, bom dia a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Até a próxima! Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.